Um feliz sábado para você. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Que você possa estar tendo um excelente sábado, um excelente início de ano. Estamos aí na primeira semana de 2025, com muita alegria, com muita gratidão. Não sei qual sentimento permeia o seu coração, se de esperança, se de alegria, de amor. Talvez você tenha começado esse ano não muito encorajada, mas eu quero te encorajar a você ter esperança, a você continuar crendo que Deus é o seu Deus, que Deus vai fazer todas as coisas. Eu quero te encorajar a você aumentar a sua fé, a aumentar a sua vontade de estar perto de Deus, a aumentar o seu desejo de estudar a palavra, de estar mais conectado com o Senhor. Tenha certeza, queridos, toda conexão, todo relacionamento, todo envolvimento com Deus só vai trazer para as nossas vidas mais bênçãos, mais virtudes, mais qualidades, mais tempo com qualidade e mais prazer em viver, porque é isso que Deus nos dá. Deus, Ele nos devolve a vida, a alegria de viver. Eu quero compartilhar com você nesse sábado, dia 4 de janeiro, sobre uma nova história vai começar. Deus, Ele é perito em começar uma nova história na vida das pessoas frustradas. E Ele pode fazer isso também com você. Pode ser que o seu coração esteja abatido por não alcançar alguns objetivos. Como consequência, talvez você esteja se sentindo abandonado ou incapaz. Se é o caso, creia que o Senhor tem todo o poder para começar uma nova história em sua vida. A mulher samaritana já havia tentado diversas formas ter um relacionamento amoroso bem-sucedido, pois já tivera 5 maridos e não havia encontrado a felicidade com nenhum deles. João 4,7 fala sobre isso. Aquela mulher, com um histórico muito ruim, estava sozinha junto ao poço, fora do horário habitual de pegar água, até que Jesus a encontrou e eles começaram a conversar. Aquele diálogo gerou um impacto tão grande que ela retornou à sua aldeia proclamando Cristo, o que levou muitas pessoas a se converterem a Jesus. Quando Jesus ele tem um propósito na vida de alguém, ele promove um recomeço. Deus é um Deus de recomeços. E se ele escolheu a sua vida para ser transformada, é para que por meio do seu testemunho, por meio do que você está passando, do que você passou, muitas pessoas venham conhecê-lo. Precisamos entender, queridos, que tudo isso que Deus proporciona, que acontece conosco, é justamente porque Ele quer trazer uma novidade de vida para cada um de nós. Então, nós precisamos mesmo. Quando eu falo isso é porque é uma necessidade que nós precisamos fazer, ter, enxergar nessa perspectiva, ao invés de você achar que foi algo que aconteceu com você desproporcional, errado, ruim, sabe? O que quer que tenha sido. Ao invés de focar só na dor, no problema, no que aconteceu de ruim, que nós possamos focar no que nós acabamos de ouvir, de que Deus ele tem um propósito para tudo. E, como diz a frase do nosso devocional de hoje, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Está na palavra de Deus. Se eu não decreto isso na minha vida, se eu não determino isso, que aquilo que passou, passou. Agora a gente precisa administrar o nosso hoje, o nosso presente, a realidade que você está vivendo hoje. Porque se nós não conseguimos fazer isso, não conseguimos deixar o passado no lugar do passado, vamos viver uma vida medíocre.
E o que é uma vida medíocre? É uma vida onde você não consegue ser feliz completamente, não consegue viver o seu propósito aqui na terra, não consegue receber de Deus as dádivas, a bênção, sabe? Se sentir merecedor de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, queridos. Quanto mais presos ao passado nós estivermos, muito menos do novo de Deus nós vamos receber na nossa vida. Vamos receber muito pouco. Então nós precisamos decretar isso, sabe, queridos? Que essa seja uma verdade, que você vai... se você já tem esse pensamento, amém. Continue e persevere nesse pensamento. Mas nós precisamos exercer isso. Uma nova história, de fato, vai começar. Precisa começar. Assim como o ano se inicia, um novo mês, novos ciclos, talvez tudo continue a mesma coisa, talvez você vá para o mesmo trabalho, talvez você esteja com as mesmas roupas, com o mesmo peso, as mesmas pessoas, talvez tudo ao seu redor esteja exatamente igual. E há quem não nem goste desse clima de ano novo, há pessoas que não gostam da comemoração, que não gostam do pensamento de perspectiva do novo, porque simplesmente estão inseridas nesse contexto, né, do atual, do que está vivendo sempre, e acreditam ou não se esforçam, não sei, em pensar diferente. Eu penso que assim, por mais que a minha vida continue igual, o meu ritmo na minha casa, a minha rotina com os meus filhos, a minha rotina no trabalho, as coisas, por mais que as coisas aparentemente estejam iguais, o meu pensamento precisa se renovar, porque a palavra de Deus me orienta, querido, a palavra de Deus me diz isso. Me diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam, assim como um dia termina e a cada novo dia, ao amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam. A palavra do Senhor, a palavra de Deus lá no livro de Efésios diz que, Efésios 2, capítulo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Muito antes de você pensar, muito antes de termos esse devocional, o Senhor já preparou algo para cada um de nós. Ele já tem um plano para você, ele já tem um propósito para a sua vida. E isso é o que todos os dias eu oro e eu pergunto a Deus, que minha oração, ao abrir os olhos, a primeira coisa que eu falo em mente é isso. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade, me ajuda a cumprir o teu propósito, porque por mais que eu saiba biblicamente que é evangelizar, que anunciar as boas novas, por mais que eu saiba que é proclamar a palavra de Deus, estar cumprindo a vontade de Deus aqui na terra, existe algo específico que o Senhor preparou só para mim. Então, esse algo específico, eu me coloco na disposição do Espírito Santo de Deus e de Deus, para que Ele execute, queridos. E no decorrer da minha vida, no decorrer dos processos que nós vamos passando, no casamento, com os filhos, com tudo, sabe? A gente vai... Como é que eu posso dizer? A gente vai se adequando, entendendo a movimentação que Deus está fazendo. Então, queridos, eu gostaria muito que você ouvisse cada palavra desse devocional de hoje, que você absorvesse, sabe, esse tema, uma nova história vai começar. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu queria que você ouvisse isso e firmasse isso no seu coração e se perguntasse: você acredita que Deus pode reformular toda a sua história? Será que você acredita mesmo? Sabe, eu vou compartilhar com vocês algo. Quando a gente passa por uma situação difícil, quando a gente enfrenta um divórcio, quando a gente perde alguém muito querido, uma mãe perde um filho, ou perde o seu cônjuge, que é alguém muito especial, ou a mãe, perde o pai. Quando a gente passa por uma dor muito grande, ou às vezes uma situação que nos deixa favorável, nos deixa desfavorável diante da sociedade,
vou pegar aqui o caso do divórcio, é algo que a gente precisa digerir primeiro para nós, né? Nós, quem passa a situação, quem está passando pela situação, precisa digerir isso. E precisa digerir isso de uma forma muito bem. Por quê? Porque vamos conviver com pessoas o tempo todo, queridos, que vão sempre ter mais dedos para apontar do que braços para acolher. O mundo, ele é assim. O mundo é muito cruel. Se você está sofrendo uma dor, um luto, passando por um problema difícil, foi acometido de estar com depressão e não sabe como lidar, as pessoas, algumas, olham para você e não te compreendem e te julgam. E acham que você tá com preguiça, que é, sabe? Eu sei porque assim, eu já estive nesse olhar de olhar algumas pessoas e achar assim, poxa, não é possível. Ela tá exagerando, né? Ela tá fazendo o corpo mole. Por eu ser diferente, por eu ter uma estrutura diferente. E muitas vezes nós somos assim. Por termos uma estrutura diferente, por passarmos por problemas de formas diferentes, temos a tendência de julgar o outro e não entender a debilidade, a fraqueza, a limitação do outro. Por que eu estou te falando isso? Porque você só vai acreditar que Deus pode reformular sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque o reformular é justamente reconstruir, refazer algo que foi quebrado, algo que foi desfeito, algo que fugiu do padrão. E tem muita gente aí, talvez eu estou falando com você, que passou por um divórcio, que passou por uma traição. Talvez você não foi casado, mas você esteve num relacionamento e a pessoa te traiu e a pessoa te abandonou, ou de amizade, ou de sentimental, não sei. E você ficou desacreditado. Talvez você se olhe para você e você perceba que você é alguém que dá muita ênfase a pessoas que não valorizam a sua presença. Talvez você seja uma pessoa que gostaria de conseguir se libertar. Alguém que já percebeu que existe uma dependência emocional de um relacionamento tóxico e você não consegue se libertar. Eu quero te dizer em amor, sabe, com toda a verdade da palavra de Deus no meu coração que eu tenho. Você precisa acreditar de coração que Deus, ele é capaz de transformar a sua vida, a sua realidade ou a vida dessa pessoa, a realidade dessa pessoa. Eu acredito que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Eu acredito piamente. Pode ser a pior pessoa. Tem pessoas que ainda hoje olham para mim e dizem assim, não, mas fulano, cicrano, beltrano, aquilo ali é caráter. Amiga, amigo, aquilo não tem jeito. Eu acredito que tem jeito. Agora, eu acredito que tem jeito, que Deus transforma, mas eu sei que há coisas que só podem acontecer quando essas pessoas derem acesso ao Senhor. Eu acredito que Deus pode intervir, chegar na pessoa, mesmo ela não querendo, e dizer assim, olha, eu quero a sua vida, eu lhe escolhi, você vai se converter e ponto. E aquela pessoa se sentir tão apertada, acuada, que ela se entrega. Mas uma hora ela tem que se entregar. Então, assim, eu acredito nisso. Agora, eu também sei que isso só acontece quando há a receptividade do outro lado, queridos. Porque são dois comandos, sabe? Que a palavra de Deus diz é bater para a porta se abrir. É clamar para que Deus lhe ouça. É pedir para que seja vos dado. Entende? Então, você precisa ser aquele que acredita, que pede, que bate na porta, que tem fé, que faz. Não aquele que está recebendo a mensagem, recebendo os comandos de Deus e se fazendo de desentendido, endurecendo o coração. Então, se você escolher essa posição, uma nova história nunca vai acontecer na tua vida. Então eu quero declarar hoje que você será solo fértil. Você será a pessoa que vai priorizar
a vontade de Deus, o comando de Deus, as coisas de Deus. E eu não me refiro a estar numa igreja, a servir uma igreja em si. Eu me refiro a você primeiro abrir as portas do teu coração para Jesus. Abrir o seu coração, a sua vida, deixar Jesus entrar dentro de você, da sua mente. Aí sim, as outras coisas o próprio Deus vai se encaminhar de fazer. Entende, queridos? Então, assim, tenha certeza disso. O que você passou, o que você sofreu, o que aconteceu com você é passado. Porque se não aconteceu hoje, né, ainda até a hora que você está escutando esse áudio, não é passado. O que vai acontecer, você está se arrumando para o seu trabalho, o seu trabalho é futuro, você ainda vai para lá. Você ainda vai chegar em casa depois do trabalho, é futuro. Mas o que passou, passou. Tire lição disso, tire proveito disso, ore, analise, busque dentro do seu coração, vá para o seu quarto, faça sua oração e peça a Deus sabedoria e discernimento porque Deus permitiu tal situação na sua vida. Deus vai te responder, queridos, Ele vai te responder, porque Ele não quer ver filhos deles desorientados e vivendo uma vida sem propósito. Então creia, uma nova história, ela vai começar na tua vida, mas para começar essa nova história, nós precisamos dar o primeiro passo. Um passo já foi feito, que é estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, deixando claro que você deseja ouvir, ser transformado, crescer e amadurecer. Então, continue dando outros passos de fé. E em nome de Jesus, eu sei que você vai colher frutos da sua perseverança e da sua fé. Você crê? Então diz um amém aí em nome de Jesus. Deus te abençoe.